até a vida, a coisa mais básica, mais simples, é algo que a gente já deveria ser grato por ter, porque tem gente que está ativamente se esforçando para que a gente perca isso. Em algum momento você sentiu culpa por ter vindo e as pessoas terem ficado, e você, teoricamente, ter o privilégio de poder vir aqui e ficar num país que no papel tá tudo bem? Cara, até que não, porque muita gente não queria sair de lá mesmo, né, cara? Na verdade, tu sabe que junto dos voos de emergência saindo de Israel, também tiveram muitos voos para Israel, né? De israelenses que estavam de turismo, assim, no exterior e não conseguiam voltar. Aí, sei lá, o cara tá lá nos Estados Unidos, o israelense... Ele queria voltar justamente nessa época, né, pra estar lá. Ou porque também, sei lá, o cara tava nos Estados Unidos e tava... O israelense pode ficar até 90 dias sem visto nos Estados Unidos, né? Então, o cara tava lá já 70, 80 dias, pô, daqui a pouco eu vou ficar ilegal aqui, tenho que voltar para Israel, tá ligado? Uhum. Então, começou daí a ter os voos de retorno, né? Também os voos de pessoas que queriam estar lá nesse momento, queriam estar junto da família nesse momento, né, cara? Coisa importante, assim, viam isso como algo importante. E também os voos de gente que não queria ficar lá nesse momento e que queria ir embora, né? Ou que precisava ir embora já para algum trabalho, alguma coisa assim. Então, saíram os voos de emergência tanto de Israel quanto para Israel, né? É muito foda isso, esse pertencimento à terra, né? Tipo, mesmo tudo isso acontecendo, eu vou pra lá pra ficar na minha terra, pra ficar com a minha família. Mesmo que o pior aconteça, eu vou estar lá. É muito foda isso. Cara, por que você acha que de tempos em tempos, pode ser brutalmente honesto aqui, desde milhares de anos atrás, de tempos em tempos a humanidade decide que odiar judeu é a solução? Tipo, por que de tempos em tempos a humanidade quase inteira se volta contra? Porque é um alvo fácil, né, cara? É um alvo fácil, é um povo que, querendo ou não, é muito fechado, é muito dentro da própria comunidade, né? Acaba ficando meio recluso, assim, na própria comunidade. E isso dá vazão para conspirações, né, cara? Dá vazão para essa galera ficar ali no sábado, eles não saem de casa, ficam ali na sinagoga, fechados. O que será que eles fazem lá, sabe? Realmente, cara, é uma coisa de muitos anos já. Eu poderia dizer desde a Idade Média, né, quando culparam os judeus pela peste negra, mas até desde antes disso, cara, antes assim antes da própria diáspora, né, cara, quando os judeus ainda estavam em Israel, né, cara, no reino de Judá, né, cara, ainda já existia isso, né, cara, os babilônicos, ou ainda antes mesmo disso, quando os hebreus estavam no Egito, né, cara, ainda tinha aquela coisa eles não querem, por que os hebreus não querem se assimilar à religião dos egípcios, né, cara? Por que eles não respeitam o faraó? Por que o Deus deles é diferente, sabe? Por que eles não aceitam a nossa cultura? Isso é algo que incomoda, né, cara? Eles não querem realmente se assimilar, não querem ser parte ali do nosso povo. Eles são diferentes, isso incomoda. E mesmo quando o judeu se assimila, né, cara... Pô, cara, na Alemanha dos anos 30, o judeu era extremamente assimilado, muitos até convertidos até ao cristianismo já até e tudo, né? Totalmente, não tinha o que eles pudessem fazer para ser mais assimilados à cultura local do que eles já faziam, né, cara? Só que a questão eles nasceram judeus, então pro judaísmo vão ser sempre judeus. Inclusive se fala muito, né, que não, porque veja só, tem esse cara aqui, sei lá, tem o Jeffrey Epstein, ele é judeu. Sim, porque pro judaísmo, se o cara nasceu judeu, ele vai ser sempre judeu. Mas aí, cara, independentemente de praticar ou não, é isso. E se pro cristianismo fosse assim também, você poderia dizer que o Hitler também era cristão, tá ligado? Porque nasceu numa família cristã. Mas não é, tá ligado? Tipo, por mais que os valores da pessoa sejam totalmente contra o judaísmo, beleza, pro judaísmo, se o cara nasceu judeu, ele vai ser judeu, porque o judeu é um povo, né? Mais do que uma religião. É o sangue. É o sangue, não necessariamente sangue, né? Porque o cara pode ser convertido também, ou de origem convertida, assim, mas... O judeu de sangue aceita o judeu convertido ou ele sofre preconceito de alguns? Não, o judeu convertido, ele pro judaísmo ortodoxo, ele é reconhecido como judeu, igual 100%. Não tem... não existe divergência nisso. Mas
Na verdade, quem fala que o judaísmo é... Quem fala que o judeu é uma raça, quem bate na tecla de que o judeu de que existe o sangue judeu, de que o judeu tem uma etnia ou a raça do judeu, quem bate nessa tecla são justamente, quem começou com isso foi justamente os nazistas, né, cara, falando que não, que o judeu ele é diferente porque é uma questão genética, né, ele tem uma predisposição genética para, sei lá, para ser avarento, qualquer coisa assim, para ser mesquinho, alguma coisa assim. Eles tinham uma teoria racial, né, os nazistas, e que era para contra-argumentar sobre Você falou que o judeu naquela época na Alemanha já estava muito misturado ali no povo, já era às vezes até cristão. Então a desculpa da religião não poderia colar, porque ele já está assimilado. Sim. Então, talvez como resposta, eles trouxeram isso de não, mas o que interessa é que ele tem o sangue. E se ele tem o sangue, ele já é um inimigo. Sim, e disso que vinha daí toda a teoria racial nazista, né, cara, de dizer, né, que os negros, eles são intelectualmente inferiores, e daí que o alemão, o ariano, né, ele é uma raça superior, essas coisas assim que eles diziam, né, inclusive o pessoal acha meio... Muitas pessoas não entendem muito quando eles veem, tipo, os árabes, muitas vezes, assim, os árabes antissemitas, né, levantando bandeiras do nazismo, né, e flertando com o nazismo e tal. Por exemplo, em Gaza e na Cisjordânia, usam o Mein Kampf, né, cara, o livro do Hitler nas escolas, muitas, né, cara. Então é uma coisa que muita gente não entende, né, cara, mas a verdade é que... Gente, se Hitler estivesse vivo, ele também é atrás de vocês. Será? Aí é que tá, cara, será? Porque, na verdade, o Hitler, o regime nazista, ele não tinha nada contra essa galera se eles ficassem no lugar deles, né, cara. A questão é a Alemanha para os alemãos, a África para os africanos... Tá, mas será que isso não era só até eles tomarem o poder? Isso tudo bem, não. Discurso momentâneo? Que tudo bem. Depois o que eles iam fazer... Tudo bem. Aí, realmente, mas aí, por exemplo, o Hitler, ele se aliou com o Mufti de Jerusalém, né, cara, o líder muçulmano da Palestina. Eles se aliaram para colaborar com a solução final, né, cara. O Hitler prometeu para ele que ele exterminaria todos os judeus e não deixaria que os judeus voltassem para a terra de Israel, né? Então, e daí nisso também prometeu que também pegaria depois os judeus que já estivessem lá, né? Já tinham muitos judeus na Palestina, né? Ele prometeu também que ia pegar aqueles judeus e também matar eles e tal. Nisso, muitas tropas muçulmanas nazistas começaram a se formar na Bósnia, na Sérvia, né, cara? O Mufti de Jerusalém era o líder deles, né? O líder que era o líder muçulmano do que era o mandato britânico da Palestina, né? E então eles tiveram essa aliança, na verdade, né, cara? Uma coisa que não se comenta muito sobre, né, cara? Uma coisa muito abafada, mas realmente, cara, tiveram várias alianças, assim, entre os nazistas e os muçulmanos, né, em prol de ter a Palestina como um território muçulmano, né, cara, que eles tinham um objetivo em comum de exterminar os judeus e se aliaram nisso, né, cara. Então, aconteceu mesmo. Pra você, qual que foi o estopim de eu vou vazar daqui? Teve um estopim ou era uma coisa que você tava cozinhando já na cabeça? Ou teve um acontecimento que você falou, agora chega, eu vou vazar daqui? Eu vou te falar, cara, eu tava em Israel para estudar, né? Eu tava querendo estudar lá, O que? Uma faculdade, uma coisa assim? Sim, uma faculdade, algo voltado para minha área, né? Para cinema ou para as artes. Para quem não sabe, você trabalha com audiovisual? Sim. Eu já ia te perguntar, essa seria a próxima pergunta. Dá para unir as duas, então? Você tem um trampo no Brasil paralelo, no qual você é roteirista, editor? Sim. E algumas coisas mais, talvez? Eu entrei como editor, né? Eu entrei para editar o Rasta News, um programa novo que a Brasil Paralelo estava tentando, né? Porque a minha infância, adolescência ali, eu ficava fazendo videozinho pro YouTube ali, tipo 2010, assim... E o pessoal começou a gostar da minha edição. Chegou a ter uma carreira nisso? Tive, daí eu comecei a editar para outros youtubers e tal. Cheguei a editar pro Felipe Neto, pro Gato Galáctico. Tudo isso Game. Moleque? Quantos anos? Adolescente ali, 18, 19, tá. assim, né? Já. Authentic Games, Orochi. Olha só. Muca, uma galera. Foi editor do Muca?
Por pouco tempo, mas foi. Editei um vídeo do Muca, na verdade. Editei um vídeo dele no CBLOL, um vídeo. Legal. Mas Joga LOL? Não.